Imediatamente ao microfone a Ariel de Castro Alves, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana em São Paulo. Boa tarde a todos, a todas. Agradecer o convite do pessoal do Inverta, cumprimentar todos os companheiros e todas as companheiras. O tema que eu vim falar, também como coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, é sobre a criminalização dos movimentos sociais e, junto disso, a própria criminalização da pobreza. A gente sabe que a gente vive num momento e a norma principal do imperialismo é enfraquecer e destroçar os direitos sociais, e está aí a reforma da Previdência, a proposta da reforma trabalhista e recrudescimento do direito penal, que é o que os Estados Unidos é o grande exemplo disso. Lá tem 300 milhões de habitantes e 3 milhões de pessoas encarceradas, então um número extremamente alto. E geralmente são pessoas, são migrantes, são latinos, são negros. Então essa é a norma do imperialismo, né? Acabar com os direitos sociais e fortalecer o direito penal. Então, na medida que aumenta a massa de excluídos, você faz o que com os excluídos? Encarcera, pune e aplica vários tipos de penas, ou então mata, ou então persegue. Então é isso que a gente vive também aqui no Brasil. Então, essa é a norma de encarcerar e de criminalizar os que estão sem direitos sociais. Os que cometem crimes comuns ou os que se revoltam diante das injustiças sociais, ou até os que lutam por justiça social, como o caso dos movimentos sociais e populares. Então, nós temos na prática uma criminalização da pobreza. Os movimentos sociais também são criminalizados porque, acima de tudo, defendem os pobres, defendem os excluídos, porque combatem as desigualdades, porque defendem os direitos humanos individuais e os direitos também econômicos e sociais. Então, acabam sendo uma ameaça para a ordem, uma ameaça para o sistema. Então, o direito e também a justiça, a polícia, muitas vezes o Ministério Público, são usados no sistema capitalista como meios de controle social. Então, visando, acima de tudo, encarcerar, torturar, matar quem comete crimes comuns, mas também quem luta por sociedade diferente, quem representa alguma forma de afronta a esse sistema. É o sistema onde os ricos tudo podem. E também na fiscalização e na formulação das políticas públicas são questões que nós conseguimos avançar nos últimos anos no Brasil. Mas hoje nós vivemos momentos de retrocesso. A própria reforma da Previdência significou isso. Atualmente se pensa numa lei antiterror que, acima de tudo, é exatamente para criminalizar ainda mais os movimentos sociais, a redução da idade penal, que também representaria um grande retrocesso no nosso país, propostas também com relação à própria pena de morte. Atualmente se pensa na reforma da legislação trabalhista, principalmente para limitar o direito de greve, mas não se fala em taxar as grandes fortunas, conforme a própria Constituição já prevê. Mas se fala em reforma tributária, mas certamente para tributar mais os pobres e tributar mais as classes médias. Então nós temos que reagir, acima de tudo, lutar contra essa onda reacionária, e o pano de fundo disso é o neoliberalismo. Nós apresentamos na Organização dos Estados Americanos um relatório sobre a criminalização dos movimentos sociais, numa audiência em outubro do ano passado, pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, em parceria com a Federação Internacional de Direitos Humanos, principalmente tratando de casos do Brasil, da Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Peru e Panamá. E esse documento, ele traz principalmente entre as conclusões que o principal objetivo dessa criminalização
dos movimentos sociais é frear os defensores, né, que fazem a luta social, impor dificuldades, intimidar, criminalizar penalmente ou administrativamente, ou então difamando, tentando desqualificar o trabalho daqueles que defendem os direitos sociais e os direitos humanos. Então, muitos casos envolvem a luta pela terra, os assentados, os pequenos agricultores, sindicalistas, movimento de mulheres, quilombolas, indígenas, sem teto, favelados, também aqueles que defendem os direitos dos presidiários, dos adolescentes infratores, dos jovens pobres, negros na periferia, aqueles que defendem os homossexuais, também defendem os travestis, ou muitas vezes os alvos são integrantes do MST, do Movimento pela Libertação do Sem Terra, do Movimento dos Agricultores Sem Terra, do Movimento das Mulheres Campesinas, Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, Movimento de Luta pela Terra, do MAB, do Movimentos Atingidos por Barragens, também da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Quilombolas, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, integrantes da ABGLT, integrantes da Central de Movimentos Populares. E o diagnóstico é porque nós temos um movimento social no Brasil que é forte, é diversificado, tem uma capacidade de mobilização, e governos, judiciários, grandes empresas, setores do legislativo querem controlar e combater, então intimidar e constranger os movimentos populares. A CPI da Terra, por exemplo, que funcionou no Congresso Nacional, queria que a ocupação de terra se tornasse crime hediondo. Veja o absurdo que nós chegamos no Brasil. E quando o crime hediondo é o latifúndio. Então a proibição também de vistoria para a reforma agrária proibir a vistoria para a reforma agrária de imóveis ocupados. Foi outra proposta da CPI da Terra. Na verdade, a reforma agrária só acontece se houver pressão e se houver ocupação. Então, outra medida extremamente absurda. E pelo Brasil afora nós vemos indiciamentos, prisões arbitrárias, proibição de atuação de entidades de direitos humanos, desqualificação, muitas vezes igualando os defensores de direitos humanos ao primeiro comando da capital ou ao comando vermelho, como se fizessem parte do crime organizado, punições administrativas, pessoas que são favoráveis às lutas sociais dentro do Ministério Público são perseguidas. Em São Paulo tivemos 2 promotoras recentemente que foram afastadas porque estavam trabalhando em prol da população em situação de rua no centro de São Paulo. Então, para se ter uma ideia, como é que isso acontece. Promotores da infância que são perseguidos por fiscalizar unidades de atendimento de adolescentes infratores. Muitas vezes no judiciário nós temos também casos de perseguições de juízes. Possivelmente esse juiz que foi visitar a favela, provavelmente ele vai ser alvo também de retaliação, possível afastamento pelo seu trabalho. E também na própria Ordem dos Advogados, nós mapeamos alguns casos de advogados defendendo direitos sociais e direitos humanos e sendo processados na ética da Ordem dos Advogados do Brasil, quando nós sabemos que inúmeros advogados envolvidos com o crime organizado não são processados na ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para ver aonde chegamos numa instituição tão importante como a OAB, na luta pela democracia, também entrando nessa mesma seara. E na própria polícia, ou no setor público, ou no setor privado. Então, e quando os crimes são contra aqueles que defendem os direitos sociais ou os direitos humanos, nós vemos uma impunidade total, né? Inúmeras mortes de defensores de direitos humanos, perseguições, e a impunidade geralmente é total. Outra questão que foi destacada nesse relatório é que o IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em 2005, concluiu que existe uma desigual aplicação da lei nos casos de conflitos agrários, né? Nós temos uma justiça rápida em prol dos latifundiários,
para garantir a reintegração de posse, para garantir os despejos e para criminalizar os lutadores pela reforma agrária. E morosa na questão dos próprios massacres. Vejamos os massacres de Corumbiária, também o outro massacre de Eldorado dos Carajás e tantos casos que existe uma morosidade ou a total impunidade daqueles que cometem esses massacres. E nós temos um poder judiciário no Brasil que na prática é para proteger os ricos e para punir os pobres e os defensores também dos pobres. Então, e esse relatório mostrava também que a atividade de ser um defensor de direitos humanos, de direitos sociais no Brasil, é uma atividade de alto risco, né? E isso, infelizmente, é um diagnóstico inaceitável num Estado formalmente democrático de direito. Só no Pará são 60 pessoas que estão para morrer atualmente em razão da defesa dos direitos humanos na luta pela terra. O legislativo também é um grande criminalizador e também, muitas vezes, um dos grandes articuladores contra os movimentos sociais, né? A legislação no Brasil ela é manipulada também de acordo com os interesses das classes dominantes. Vejamos aí as reformas e as privatizações. A falta de independência dos poderes, o uso da polícia e do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, promotores e juízes que muitas vezes, ao invés de lutar pela justiça, são verdadeiros carrascos de pobres, crimes mais comuns contra os defensores de lutas sociais. Geralmente são enquadrados por dano ao patrimônio, por espúlio possessório, furto, roubo, sequestro e cárcere privado, formação de bando e quadrilha, incitação ao crime ou apologia ao crime, ou até corrupção de menores, quando alguns protestos, algumas atividades envolvem também a participação de adolescentes. E ainda para agravar, muitas vezes colocam que é um crime continuado, que existe o concurso de pessoas e que também essas lideranças sociais representam um grave risco à ordem pública, né? Então, muitas vezes ocorrem invasões de entidades e de movimentos, até sem mandados judiciais, invasões de domicílios, com ou sem mandados. No caso da criminalização da pobreza, é muito comum em São Paulo, por exemplo, quando a ordem, o mandado de busca e apreensão teria que ser exatamente com o endereço, o número da residência, são mandados coletivos. Então, favela tal, a polícia pode entrar e invadir todos os domicílios, bater em quem for, que ali está com autorização judicial. Isso tem acontecido muito também. Alguns casos, só para citar, eu já vou terminar, viu? Eu já fui cobrado aqui. Tem por exemplo, a Conceição Paganelli preside uma associação de mães de adolescentes da FEBEM de São Paulo, que ela fundou depois que teve um filho na FEBEM. E ela tem um trabalho social também em prol de crianças e adolescentes, já com parceria com o Unicef, com várias entidades, um trabalho reconhecido. Em razão das suas denúncias de torturas, de irregularidades na FEBEM, ela está respondendo 3 inquéritos policiais por dano, incitação ao crime, facilitação de fuga, formação de bando e quadrilha. Inclusive, esse bando e quadrilha, acho que eu faço parte, porque a maioria das visitas que ela fez nas unidades de internação também estive com ela, o Padre Júlio esteve, a Anistia Internacional, então até uma quadrilha com ramificações internacionais que ela estava formando e participando. Tem o caso até de um juiz aqui, Jorge Moreno, que com entidades e movimentos sociais, ele formou um movimento pela moralização do judiciário no Maranhão, contra as influências políticas, principalmente da família Sarney no judiciário maranhense. E o que aconteceu com ele? Ele foi afastado e sofreu vários processos de infração disciplinar.
e os próprios processos diziam que ele estava se desviando das suas funções para se ligar a movimentos sociais, e ainda trabalhando contra a instituição. E esses processos foram todos anulados pelo Conselho Nacional de Justiça, e o próprio afastamento que ele tinha sido afastado também acabou sendo anulado pelo Conselho Nacional de Justiça. Teve uma outra liderança do Central de Movimentos Populares, quem é de São Paulo conhece bastante, o GG, que em 2000 teve uma ocupação, e daí em 2002 teve um homicídio no local onde tinha essa ocupação, que ele era uma das lideranças lá do movimento. Ele sequer estava no dia no local, mas mesmo assim ele foi acusado de ser o homicida. O autor do assassinato ficou 51 dias na cadeia. Estou concluindo. Tem outros casos aqui, principalmente envolvendo o movimento dos atingidos por barragem, lideranças acusadas de formação de quadrilha, de cárcere privado. Uma delas é porque apenas participou de uma reunião com dirigentes de uma empresa, no escritório de uma empresa responsável pela barragem. O sujeito da empresa, o empresário, se sentiu ameaçado e já acusou de formação de quadrilha, cárcere privado. Essa liderança depois foi presa. E em Barra Grande, Campos Novos, mais de 100 membros do MAB foram processados, a maioria por formação de quadrilha e por cárcere privado. O caso da Aracruz Celulose, por exemplo, o movimento das mulheres camponesas e também da Via Campesina. Em 8/3/2006, o protesto na Aracruz, com a destruição lá das mudas de eucalipto. Depois disso, o escritório da entidade foi invadido sem ordem judicial, policiais roubaram computadores, documentos, dinheiro, o dinheiro do pagamento dos próprios funcionários e ainda talões de cheque, jamais devolveram isso. E 37 pessoas foram indiciadas. E além disso, muitos movimentos e entidades são geralmente grampeados, inclusive pela própria Polícia Federal e também pelas polícias estaduais. Em São Paulo nós conseguimos a cópia de uma ordem da Polícia Federal que era para a Polícia de São Paulo grampear todos os movimentos sociais que estariam organizando um Dia Nacional de Lutas. Do MST nós também, estou terminando, hein? Temos a prisão do Jaime Amorim, que participou de um protesto em frente à Embaixada dos Estados Unidos, lá em Pernambuco, em 2005, que acabou tendo um conflito entre os policiais e os manifestantes, e as pessoas que participavam da manifestação. Ele acabou depois sendo preso, apesar de não ter nenhuma prova de que ele tenha cometido dano ou que tenha agredido alguém. O Superior Tribunal de Justiça acabou também revogando. E no Pontal do Paranapanema, lá em São Paulo, nós já tivemos inúmeras prisões, inclusive do José Rainha e de outras 10 lideranças. Também sempre se alegava o tal do risco à ordem pública e também o STJ acabou revogando. E do movimento indígena nós temos vários índios presos pela Polícia Federal apenas por lutarem pela demarcação das suas terras e pela preservação do meio ambiente, principalmente em Roraima, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Rondônia. Inclusive, casos de índios que pegaram cestas básicas da FUNAI para o sustento das famílias, né? Parece que para pobres e para movimentos sociais não existe sequer o estado de necessidade e também em outros casos não existe sequer podem alegar a legítima defesa, né? Certamente os setores da burguesia sempre alegam a legítima defesa e sempre são sempre aceita na justiça. E temos também inúmeros casos que têm acontecido atualmente, no própria questão da greve do metrô de São Paulo, lideranças sindicais, mesmo lideranças de sindicatos que defendem, sindicatos da Previdência Social no país. Então são essas as principais questões que nós levamos nesse relatório que foi apresentado na Organização dos Estados Americanos e que nós continuaremos também denunciando. Então, acima de tudo, para a gente enfrentar tudo isso, é importante a unidade dos movimentos sociais, além das suas bandeiras específicas, a gente lutar contra o neoliberalismo e pelo socialismo. Obrigado, um abraço a todos.